Ok. E aí, vamos seguir na leitura? Jorge, me ajuda aqui com. Bom dia, tio. No livro, a gente está na página 54, subca- subtítulo, né? Podemos emular a inteligência universal por sermos uma extensão dela. Tá, perfeito. Então, para quem está com o arquivo em PDF, é o 60, página 69, tá? Ok, mas antes, acho que eu gostaria de abrir para ver se alguém quer falar alguma coisa. Eu queria só, assim, dizer que estudo de livro, ele é um estudo, assim, que ele é um estudo coletivo, né? Se a gente também vem, assim, e fica só assim de câmera fechada, escutando, né? É mais fácil a gente colocar o áudio, porque daí a gente também fica relaxado, todo mundo, né? Eu não fico aqui enchendo as paciências de vocês, ó, abre a câmera aí e tal, papapá, vamos falar. Quando a gente se propõe também de fazer um estudo assim, né? É importante que a gente participe mesmo, sabe? A gente traga, a gente coloque, porque senão fica puxado para quem tá puxando, né? É importante isso. Senão eu tenho que ficar aqui caçando assunto com vocês, sabe? Eu não sinto que a gente está mais nesse momento dentro do trabalho. A gente está no momento mais assim de se dar as mãos, né? Se ajudar. Acho que está todo mundo aqui consciente mesmo da suas próprias questões, né? Seus próprios desafios. Então eu queria deixar essa mensagem, né? Então já nessa tônica alguma alma caridosa que gostaria de dividir um pouco o seu próprio processo para poder ajudar o grupo a circular energia? Então eu posso começar aqui. É interessante, não é? Como este trabalho assim vai reverberando em tudo. Sem inconscientemente vai reverberando mesmo, não é? E eu ontem estava a fazer um exercício, não é? Em que estava a observar assim, depois de uma meditação, o que é que chamava a atenção na natureza, não é? E esse exercício era assim, era olhares, não é? Sem dar asas ao pensamento e conectares em tempo real com as possibilidades das vibrações que tu poderias acessar, não é? E eu achei assim muito interessante porque sem querer aquilo demonstra-te qual é, né? É um espelhamento, pá, da tua vibração, não é? E o que é que reparei, o que é que me pareceu, não é? Por acaso foi muito bonito, porque uma delas era o céu estava dourado e assim, e depois estava assim a refletir, e agora abriste aqui e eu pensei, como tu tens interligado, isto também já é a reverberação deste trabalho que nós estamos aqui a fazer, não é? Desta, eu acho que inconscientemente eu estava a escolher sintonizar já com, com coisas que traziam possibilidades, né? Em tempo real de mais alta vibração. E só quero agradecer e falar sobre esta experiência porque é assim, este trabalho fica incorporado, né, que consciente ou inconscientemente. Isto foi assim um exemplo prático. Certo. Obrigado, Sandy. Patrícia, Bom dia, Tiago. Bom bom dia, dia, meus querida. colegas. Acho que é a primeira vez que eu me manifesto, assim, porque normalmente eu estou meio assíncrona assim, nos trabalhos do grupo.
Eu comecei a semana passada no estudo do Não Temas o Mal, e aí eu já tinha comprado o livro do Quebrando o Hábito já há alguns meses, e como o grupo já estava caminhando, eu falei assim, não, eu vou começar a ler já para eu conseguir entrar no que eles já estão trabalhando, né? E aí eu fui tentar ler, eu falei assim, meu Deus, que não consegui ler, não consegui entender, não consegui nada. E aí foi depois de eu ter entrado no Não Temas o Mal, que eu falei assim, pô, não, tem uma vibração, tem uma frequência aí que eu consigo me encaixar, não tô tão fora assim. E aí eu comecei a ver as gravações que eu nem não sabia que tinha no YouTube, né? Eu falei assim, não, vou ouvir um pouquinho sobre o Quebrando o Hábito para eu não chegar tão crua, né? E aí eu achei as gravações lá na Florescente, eu não tinha me ligado que tinha, e aí eu dei aquela maratonada, né? Então, assim, foi um divisor de águas, assim, para mim, sério, assim, teve insights para mim que foram muito preciosos, principalmente com relação a nosso poder de incidência no nosso eu, na nossa linha do tempo, né? Para, enfim, que o tempo, como a gente trabalha ele na nossa sociedade, ele não limita o que nós somos de verdade, né? E aí eu comecei a incidir no meu eu passado, né? Eu acho que foi muito drástico para mim perceber que a minha vida, ela não era para ela ter sido como foi, assim, eu acho que foi muito boa, não merecia, não merecia os livramentos, eu não merecia, as coisas iam se abrindo de uma maneira que não tinha muita explicação, assim, eu acho, e aí até meu esposo brinca aqui comigo e fala assim, ah, não, você é muito mimada por Deus, assim, eu falo assim, mas não existe, a gente brinca com isso, mas não existe isso, assim, Deus trata todos de igual maneira, né? Então, como que eu posso ser mimada desse jeito, assim, de receber coisas que eu nem sabia que eu estava precisando, abrirem caminhos, chegarem pessoas para trazer palavras que estão, assim, é, fluindo para esse meu desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual, enfim, e ao longo de anos eu fui reparando isso e não tinha uma explicação. E aí, quando me veio essa explicação de que eu poderia estar incidindo, né? Talvez não eu agora que eu não estou tão amadurecido, mas talvez o meu eu futuro possa estar incidindo lá atrás para que caminhos sejam abertos, para que coisas cheguem até mim, conhecimentos, pessoas. E aí eu, né, eureka, né? Aquele momento que realmente foi um divisor de águas. E aí, só para compartilhar aqui com o pessoal que eu estou acompanhando vocês, e agora vou presencialmente seguindo nesse estudo com você. Perfeito. É, eu acho que a gente pode começar falando uma coisa assim que um questionamento, né? Por que que você não merece, né? Isso é uma questão que eu acho que você poderia fazer para você. Ué, eu não mereço, tudo bem, eu tô falando que eu não mereço, mas por que que eu não mereço? Isso é uma coisa. E aí outra coisa, eu vivi uma experiência ontem, assim, tava num retiro esse final de semana, e aí eu saí bem aberto do retiro, né? E aí eu tive que sair meio correndo assim do retiro para poder voltar para casa, porque era dia das crianças, ficar com os meus filhos e tal. E aí fui pegar aeroporto, todas essas coisas, né? E aí, aqui na linha da Sandy, eu comecei a sentir tantas coisas. O aeroporto muito cheio, muito cheio. E eu comecei a sentir muitas frequências de energia, assim, né? Muitas coisas diferentes. Mas eu estava bem presente, assim, e eu fui percebendo, fui me percebendo, né? Aí, de repente, chegava uma pessoa que tinha uma energia, aí, de repente, chegava outras que tinham outra energia. Só que eu não tô aqui para falar assim das diferentes energias, né, que chegaram para mim. Eu tive uma percepção que eu me percebi correndo dessas energias. Foi uma percepção assim, né?
eu me percebi assim, lutando contra, assim, sabe? Eu percebi que tinha horas que eu ficava assim mais irritado, tinha horas que eu ficava querendo fugir, aí eu ficava querendo caçar um canto no aeroporto que não tinha ninguém, só que não tinha esse canto porque estava lotado. E aí eu percebi sobre mim mesmo assim que eu estava brigando com a vida, estava brigando com a vida, porque eu não estava aceitando a vida como ela era ali naquele momento. Eu estava de alguma forma lutando contra todo o ecossistema da vida. E eu tive essa percepção no momento que eu comecei a ficar cansado. Eu comecei a ficar cansado. Eu comecei a me sentir cansado. Eu comecei assim, minha energia começou a cair, meus olhos começaram a. E aí a minha mente já tem um diálogo assim para mim que é fixo, que é assim: ah, mas você participou de um retiro fim de semana inteiro, agora tá voltando. Só que não era isso. Eu tava ficando cansado porque eu tava brigando com a situação. E aí eu cheguei assim, percebi algo sobre mim, né? E esse algo sobre mim, ele influencia a minha vida. Porque se você tá fechado e se você tá lutando contra a vida, é isso que você tá criando. Você tá criando uma luta contra a vida. E olha, sim, sendo bem honesto com vocês, né? Depois de tudo isso aqui que eu criei, né? Tantos alunos, tantas pessoas, eu jamais imaginei que eu ainda estivesse brigando com a vida. Mas eu estava brigando com a vida e ali eu tive uma percepção. Porque se eu estou lutando, o que que eu estou criando para a minha vida? Lutas, batalhas. Ah, entende? É bem sutil isso. É bem sutil. Às vezes a gente acha assim que a gente está amando, né? Assim, e no fundo, a gente está brigando, na verdade. E isso faz diferença, porque nós estamos falando de um campo de potencialidade pura que plantamos sementes, e aquilo que pensamos, sentimos e intencionamos é o que se materializa na nossa vida. Só que precisa ter um olhar atento, observador, minucioso. E ali, na hora que eu percebi isso, eu falei: Uau, peguei, peguei uma parte, peguei um eu meu. Aí eu comecei a relaxar. Intencionalmente, comecei a colocar a minha força de vontade para poder relaxar. E aí fui relaxando, aí passava uma energia aqui, outra ali, às vezes pessoas esbarrando, aí pessoas que vêm chegar, ficam bem pertinho de você, você não sabe por quê, que chegam assim, quase assim, ficam encostando em você. E eu resolvi assim me entregar. Eu falei, já que então, já que é isso, já que eu tô brigando, então eu vou me entregar. Então, se eu me desintegrar aqui, se eu sei lá o que acontecer aqui comigo, a vida vai dar um jeito de me acudir, né? Aí fui relaxando. Aí comecei a perceber que eu comecei a descansar. Aí começou a clarear. Aí apareceu uma cadeirinha para mim assim, num canto assim. Aí eu falei, nossa. Aí sentei, aí fiquei observando, aí comecei a me sentir mais, eu comecei a descansar. E aí eu entrei no avião e eu sentei numa poltrona do lado de um rapaz que era mais assim, ele era mais gordinho mesmo, assim, sabe? Não sei se eu tô sendo preconceituoso aqui, eu não sei mais as falas hoje em dia como é que é, mas com todo respeito, né? Não sei falar de outro jeito. Ele era mais gordinho, assim, sabe?
E ele ocupava mais espaço da poltrona, então ele não tinha como não passar para o meu espaço, né? Para o meu espaço, né? E aí eu falei, seguimos no estudo, né? Estou aqui no meu estudo. E aí o braço dele assim, pegando, e aí ele se mexia, me dava umas cotoveladas e pá. Eu falei, quer saber assim, eu vou relaxar. Aí eu relaxei assim, encostei nele também, assim, sabe? E aí eu falei, eu fui quase dormindo assim, já tava quase encostando no ombro dele. Fala, meu, já estamos aqui mesmo. E aí ele começou a se afastar de mim, porque eu comecei a ficar muito entregue para ele. Ele começou a se afastar de mim e aí ele começou a cruzar o braço assim. Eu falei, olha que interessante, né? Que interessante. Porque eu tô achando que todas as pessoas devem ter isso aqui que eu tô percebendo em mim hoje. Se a gente é um, aí lembrei da gente aqui, né? Eu falei, se a gente é um, isso aí que eu tô vendo tá em todo mundo. Cada um vivendo no seu universo, querendo fugir, colocar muros para se proteger do que está acontecendo na vida, sem coragem de aceitar a vida como ela é, porque a vida é assim, né? E isolados. Aí a gente fica perguntando, pô, por que que será que não flui a minha vida, né? Por que que minha vida está travada? É uma energia só, a gente divide em áreas para a mente se organizar melhor, assim, né? Assim. Mas a verdade mesmo é que é uma energia só, sou eu abrindo e fechando. Se você abre, o fluxo passa. A vida é como ela é. E às vezes o momento presente ele é bem desagradável. Às vezes o momento presente é desagradável. Só que a gente não suporta. Então, na verdade, eu queria dividir essa experiência com vocês. Se vocês acharem que serve, de alguma forma, eu achei que poderia ser útil, sabe? Eu falo que às vezes da minha vida, eu não falo para ficar contando de mim, porque eu não preciso contar de mim, assim, tá tudo certo, eu tô, mas assim, eu falo para a gente poder estudar, sabe? Porque é a única coisa que eu tenho, o que eu sei é o que eu vivo, né? Eu não sei outra coisa, né? Então, se perceber, né? A gente perceber assim o quanto a gente tá brigando com a vida. E você imagina brigar com a vida? Você brigar com todo um ecossistema da natureza que é assim, e aí a gente resistindo e segurando e não deixando entrar. Às vezes, sei lá, uma energia de. Eu estava assim sentado uma hora, chegaram uns rapazes assim, sabe? Eles chegaram assim com umas cervejas na mão, falando alto e pá, bem perto assim. E aí eu senti assim uma energia de agressividade muito forte assim, sabe? Muito forte, me atravessando assim. Mas ela me atravessou e ela atravessou e foi embora. Eu não fiquei com ela. Mas tem essas coisas, né? Tem essas coisas que a gente precisa lidar. Tá fazendo sentido esse assunto que nós estamos falando? Porque nós estamos falando aqui de cocriação com a natureza, né? Mas se eu estou resistindo à natureza, eu vou cocriar o quê? Aí eu fico aqui tentando levantar tudo no muque, fazendo um mega esforço para conseguir um pouquinho de resultado. Porque, claro, a gente tem força, a gente tem energia, mas não seria mais fácil a gente aceitar? Aceitar que a gente nasceu, né? É aceitar que a gente nasceu mesmo. Porque a briga é porque a gente não aceita que a gente nasceu nessa confusão aqui. Eu não sei se a gente tem consciência disso, mas a gente ainda não honra o nosso nascimento. A gente queria não ter nascido, porque não tá fácil o momento, né? Ficar presente assim nesse momento.
tá intensa. Você queria falar, Ju Gorski? É, eu tive um processo alérgico bem exuberante, desde quinta-feira na garganta, e aí eu comecei a entrar nessa energia da ansiedade e do desespero, assim, né? Fazem um mês, talvez dois, eu procurei um médico alternativo e eu comecei a abrir todo o processo de saúde familiar, né? Todas as doenças da família, assim. Mas não sabia como a gente ia tratar isso, enfim. Aí eu estava com esse processo, estava um pouco ansiosa, nervosa. Aí ontem fiz uns exames e a gente conversou. E aí, quando a gente estava conversando, ele falou um pouco sobre esse processo da ansiedade, né? Ele falou desse processo da ansiedade se desenvolve ali no primeiro ano de vida, na linha que ele estuda, né? Em como os pais estão agindo e tudo mais. E depois que ele falou isso, eu comecei a observar que as pessoas da minha família que estão aqui por perto, a minha tia, a minha avó, até mesmo a minha mãe que está longe, eu falo, tem uma leve melhora. Ah, então tá tudo bem, beijo, tchau. A minha avó, mesmo não conseguindo enxergar bem, ela fala, ah, mas melhorou, mas melhorou. E eu vendo que o vermelho estava igual. A minha tia, ah, isso aí, se tu tomar um corticoide, vai passar rapidinho. E aí eu fui entendendo essa minha dificuldade de conseguir enxergar as coisas, né? E essa ansiedade também, porque eu tô sentindo uma coisa, mas está todo mundo ao meu redor dizendo que essa coisa não existe, que está tudo bem, então eu já não confio mais nisso, eu já não consigo enxergar direito. Então, depois que tudo isso se abriu, assim, e esse processo da ansiedade que eu vejo que é uma das coisas que pode afetar muito a minha saúde, né, nos próximos anos, o que já afetou, mas nos próximos anos, né? O processo da ansiedade ele se abriu e começou a se mostrar, né? Como era essa família, como tudo acontecia. Então, hoje de manhã deu uma boa virada, né? Claro que é só a primeira viradinha de chave, né? Mas foi grande assim para mim. Eu senti uma liberação grande também de poder cuidar agora. É, Também tive essa sensibilidade de sentir um pouco mais esse órgão que cuida dos hormônios aqui, agora eu esqueci o nome. E aí ele falou muito Olha, É sobre tireoide? a isso, tireoide, tireoide. isso. E aí falava muito sobre as emoções também aqui, né? Um pouco. E que às vezes o corpo ele ataca a tireoide, esse médico falou, às vezes o corpo começa a atacar a tireoide. E aí eu falei, como as minhas emoções, às vezes essa ansiedade toda, ela está afetando tanto, né? Está afetando tanto a minha vida que o meu corpo está agindo para atacar isso, né? Então comecei a cuidar dela, né? Enfim, eu acho que o trabalho está sendo por aí, assim. E começar realmente já tem um caminho para equilibrar um pouco mais essa ansiedade, né? E de começar a poder enxergar ela mesmo com presença, assim. É isso. É isso, né? Você tá ali, olha só, aí você tá com processo alérgico. Vamos pegar esse exemplo aqui da Ju. E aí você tá com processo alérgico. Aí todo mundo fala, não é nada. E aí você começa a não confiar mais naquilo que está acontecendo. É isso que você vai criando, entendeu? É sutil isso. Vai criando uma insegurança, vai criando uma falta de. Então, assim, eu acho que é isso que nós estamos sendo chamados, né, gente? A presença. Nós estamos sendo chamados à presença. Qualquer coisa que você está fazendo uma escolha. A Paula pergunta: como sustentar quando é muito insuportável e doloroso?
porque a vida toda fugi, mas sinto que não resolve. Perfeito, não resolve. Em algum momento, nós vamos ter que nos desenvolver ao ponto de ter a coragem de ficar presente. Porque você não ficar presente é uma fuga da realidade. Seja numa rede social, seja em qualquer tipo de amortecedor. É uma fuga da realidade. E você só pode criar conscientemente aqui e agora. É olhando a situação de frente e conscientemente criando uma saída. Que nem a Ju tinha uma situação, estava com um processo alérgico. Olha de frente e busca a solução. E cria uma nova realidade. Às vezes, sei lá, é um alimento, é algo que está comendo, ou uma ansiedade, eu não sei. Mas se ela vai resolver a situação ou não, só ela pode resolver mesmo. Só ela pode decidir. É uma decisão. Por exemplo, às vezes você está sentindo que você está precisando fazer uma atividade física, porque você está sentindo que o seu corpo está pedindo esse amor, esse carinho. Só você pode decidir fazer atividade física. E aí você está criando o quê? Quando você decide fazer atividade física? Saúde, bem-estar, seu corpo vai ficar mais disponível, disposto, certo? Por exemplo, você sabe já que determinado alimento que você come, quando você come, ele não te cai bem, por mais que você sinta prazer na língua, mas depois fica torto. Se você come ele, o que que você vai criar? Um prazer momentâneo que tem, e depois você vai criar um mal-estar. Se você não come e busca uma outra solução que vai saciar a sua necessidade, mas que o seu corpo aceita melhor, que talvez seja mais saudável, você está criando o quê? Bem-estar, né? A gente vê essas pessoas, às vezes, assim, de sucesso, pessoas que estão, assim, se desenvolvendo mesmo, prosperando, estão cuidando da saúde. A gente acha que essa pessoa chegou ali como, né? Essa pessoa chegou ali decidindo, fazendo escolhas, e escolhendo o sim, porque simplificando, passam duas correntes de energia simultâneas por você. Uma corrente afirmativa e uma corrente negativa, né? A corrente negativa a gente vai entrar mais profundamente no estudo de hoje, de segunda noite. Aqui nós estamos dando um geral. E aí você tem que estar presente para você escolher qual que é a corrente que você quer se sintonizar. Agora, se você tá assim, meio perdido, assim, sabe? Ah, vambora, sabe? Um vambora, assim, vamos com a boiada. Aí a boiada te leva. E a boiada tá fazendo o que no mundo hoje? Tá brigando, tacando bomba na cabeça um do outro. Eu tô aqui falando brigando, né, para ser mais delicado, mas vocês sabem o que que é essa briga aí, né? Então, para qual time eu tô jogando? Aí eu não sei por que que minha vida às vezes fica sofrida.
A gente ouve, assim, há milênios que a meditação é a mais antiga e a mais moderna das ferramentas e é gratuita. E a gente não faz. A gente não faz e a gente continua reclamando que está sofrendo. É impressionante, assim. Eu não estou aqui trazendo isso para você se culpar que você não faz. Eu estou aqui para trazer consciência para você perceber que tem um eu em você que não quer fazer e que não quer parar de sofrer. Porque assim, olha, experimente, se você faz, o seu dia é outro. A sua vida começa a abrir, você começa a ter percepções, né? Claro que talvez no início, igual a nossa amiga Santosha que explicou pra gente, do Hábitos Atômicos, do James Clear, tem uma curva. Talvez no começo você comece a fazer o hábito de meditar e você não vai notar muita diferença. Mas você precisa ir praticando, você precisa ir ser resiliente. Aí depois de um ano fazendo todos os dias, você começa a perceber mudanças, entendeu? E também chegar à conclusão que não tem para onde correr. Então, assim, não é, eu vou praticar 21 dias para eu testar. Em algum momento, você inserir isso todo dia, igual escovar o dente. Você não escova o dente todo dia? Pelo menos, sei lá, né? Pode ser que tenha gente que não escova. Mas comer você come. Você não come todo dia, né? É a mesma coisa. Você vai nutrir o espírito. É uma alimentação do seu espírito. Por quê? Porque é ali no cultivo do silêncio que você desenvolve o sexto sentido do seu observador. E aí, a partir do observador, você vai ficar mais presente para lidar com essas oscilações energéticas, né, que existe mesmo, porque tudo é energia, nós estamos aprendendo aqui com o Dr. Joe Dispenza, aprender a lidar com essas oscilações energéticas sem se perder nelas e sem brigar com a vida. Aí você me pergunta, mas por que que você estava fechado lá no aeroporto? Porque eu estava identificado com as memórias da minha história mesmo. Eu tive uma criação onde eu fui muito invadido, né? E aí eu estava ali identificado com essa memória. Quando eu percebi isso, eu falei, calma, tá tudo em casa, é tudo aqui, é irmão, as pessoas estão com a mesma dor que você, elas estão também querendo se fechar nos muros delas. Aí eu fui acalmando meu sistema, eu fui entrando em consciência, né? Aí eu fui ficando presente. Aí aquilo foi se dissipando, eu fui relaxando, fui descansando. Então, mas eu sinto que só foi possível ter essa percepção por causa da prática. Porque se eu não tivesse praticando, eu não teria conseguido ter essa percepção. Então, eu sugiro fortemente que você, se você realmente quer criar uma vida boa para você, olha, gente, eu vou falar assim para vocês, não é força do assim, a gente fica, ai, minha vida é assim porque é meu karma. Minha vida é assim porque, sei lá, deve ter algum trabalho para cima de mim aqui, alguém tá fazendo alguma macumba, foi aquela pessoa lá que eu falei um negócio para ela, ela não gostou, ela fez um trabalho para cima de mim. Olha, isso tudo, assim, até existe isso, mas assim, saiba que você é responsável por aquilo que entra e aquilo que sai do seu campo, né? Então, assim, você é responsável por cocriar a sua vida. Se você quer saúde para sua vida, crie isso. Coloque a sua intenção, coloque as suas moléculas na direção disso. Se você quer prosperidade financeira, coloque a sua intenção na direção disso. Não tem problema nenhum de você ter dinheiro.
Mas fica aquela coisa, né, que parece que é alguma coisa que eu não sei o que que é que tá me travando. Alguma coisa externa a mim. Olha, a gente tá na hora de a gente assimilar esse conhecimento e transformar em sabedoria. Não tem nada externo a você que está te bloqueando. Tudo que está te bloqueando está dentro de você. E tem ligação direta com esse abre e fecha. Eu fecho, eu abro, eu fecho, eu abro, eu fecho. Por que que eu fecho? Por que que eu começo a ficar com raiva das pessoas dentro do aeroporto, assim? Por que que eu quero que aquela pessoa se afaste de mim? Porque tem uma mágoa dentro de mim. Eu tô magoado com aquela pessoa que me invadiu lá atrás e que eu não tô, eu cheguei num acordo com ela até hoje, e aí eu tô projetando nas pessoas. Eu tô chateado, sabe? Eu não entrei num acordo ainda com o meu passado para aceitar o presente, então eu fico projetando o meu passado na minha vida. E aí, magoado, chateado, você vai querer o quê? Você vai querer ver sangue, você não vai querer ver paz, amor, prosperidade, né? Você vai querer esganar o pescocinho de alguém que aparecer na sua frente. Você entendeu? Então, assim, é um negócio mais profundo. Por que que eu não aceito a vida? Você tem que olhar na sua história, por que que você não está aceitando sua vida assim como ela é? Por que que não aceita as pessoas? Por que que não aceita as diversidades, né? A gente é diverso. Eu vejo a gente assim, muita gente espiritualizada, sabe? Achando que tá achado, tá super perdido, sabe? Achando assim que tá amando, que tá evoluindo. Evoluindo em quê, né? Se a gente tá aqui, a única coisa que a gente tem para fazer é aprender a amar, o que que nós estamos evoluindo aonde, né? E aí eu digo assim que tem um sábio que ele fala assim que a vida não abandona quem ama com firmeza, sabe? E aí você vai descobrindo que prosperidade verdadeira, aí você vai descobrindo o amor da natureza por você, conforme você vai amando também a natureza. É tudo espelhamento. O seu irmão, as pessoas é o quê? Isso é natureza. Se você não ama, a vida trata você como você trata a vida. É um espelhamento. É um holograma. Só que a gente acha que a gente está se defendendo. Realmente é uma viagem. A gente está numa viagem, né? A gente está numa grande viagem. Eu falo tudo isso porque senão a gente não consegue. O Dr. Joe Dispenza vai ficar falando essas coisas que vai ser igual o grego. Ah, que é tudo muito bonito. Eu crio, eu recrio minha coluna. Mas eu estou em outra viagem aqui, né? Ainda. Então a gente tem que ter humildade para saber onde a gente está, sabe? E acho que é o primeiro passo. Se a gente quer prosperar de verdade mesmo, a vida abrir e ela se apresentar para nós e a gente viver confortável, é tudo lindo, né? A gente leu Deepak Chopra assim, lei do mínimo esforço e a vida me traz tudo que eu preciso, é maravilhoso na teoria, né? Na prática, eu tô assim, assassinando um leão por dia aqui, com uma faca na cinta, outra nos dentes, um canivete suíço, e tô aqui, tipo assim, me defendendo. E se eu não me virar, ninguém vai fazer por mim. A gente vive aí, nesse campo de batalha. A gente precisa perceber isso. Aí, se eu dentro de mim ontem, assim, ele queria expulsar todo mundo do aeroporto, para ele ficar sozinho no aeroporto, assim.
O bonitão. O bonitão sozinho no aeroporto, assim, com o ar-condicionado ligado, com várias cadeiras. Se tivesse alguém ainda para fazer massagem em mim, ainda melhor ainda, sabe? É um eu. É um eu psicológico. Eu sei que eu não sou isso, mas ele estava ali, dominando, né? Dominando o centro do egoísmo. Eu fiquei perguntando, né, assim, depois, assim, porque eu tô começando a ficar feliz. Eu pego esses dias assim, eu fico feliz, né? Eu fiquei perguntando, esse eu acha que ele é o quê, né? Ele é o quê? Ele acha que é mais especial que o outro, ele acha que o braço dele é mais cheiroso que o braço do outro. Ele acha que ele é mais bonito, ele é mais sensível. Ele está evoluído mais espiritualmente do que os réis mortais que estão aqui no aeroporto. Evoluído aonde, né? Não consegue nem se abrir por mão, tá achando que está evoluído aonde? No fim do dia faz cocô, faz xixi, igualzinho. Tudo certo. Então, tô aqui só passando a régua em algumas coisas, né? Aproveitando aí a energia do retiro do fim de semana, para a gente poder seguir na nossa comunidade com mais humildade mesmo, sabe? Humildade para poder se sentir igual, humildade para poder parar de reclamar do outro, que assim não faz zero sentido. Olha para você, olha para você. Se eu olho para mim, eu estou ajudando muito. Eu sei que talvez vocês queriam vir aqui segunda-feira e a gente ficar falando de coisas lindas e maravilhosas, né? Assim, para começar a semana lá em cima, né? Mas nós estamos num momento assim de começar a semana com reflexões, né? Parar mesmo com essa bobeira de se achar melhor, sabe? E uma bobeira também você se achar pior, né? É a mesma face, são diferentes faces da mesma moeda, é o mesmo orgulho. Você se sentir melhor é uma viagem e você se sentir pior também é uma viagem. Eu digo isso para você. Você está se iludindo quando você acha que você é pior que o outro. Você é um coitado, uma coitada. É humildade para se colocar como um igual. Você é igual. Somos iguais. E na prática, você se colocar como igual, como que você faz? Ah, tudo bem, é muito lindo, né? Colocar como igual, mas como que eu me coloco como igual, né? Não sei, na minha experiência agora, falando para vocês, eu me coloco como igual quando eu aceito o outro como ele é, quando eu não fujo do outro, quando eu adoto uma postura aberta para o outro, entendendo que quando você está tratando com o outro, você está tratando de você mesmo, certo? Alguém quer dizer alguma coisa? Ah, É, Ambica, Ti, posso falar? pode, querido. Bom dia. Então, me veio uma questão também assim do quando você falou, tá, eu sinto o campo do outro e fico assim, e quando o outro já vem, eu me entrego, assim, eu sinto isso que eu tenho também. Acho que os cancerianos temos mais ainda isso, sabe? É verdade. Mas essa, olha só que me veio assim, me parece que é um estudo fino. Esse lugar, então me entrego totalmente, também não é o lugar. Ainda tem um ponto a equalizar. A mim, em mim eu sinto. Ainda tem uma, sabe, quando um equaliza o som?
ainda tem uns toncinhos aí que preciso equalizar, porque também não é totalmente, mas já passei um bom lugar. É porque a gente Sim, sente muito o campo, sente. muito demais, né? Eu sinto, né, Ambica, que se a gente está presente mesmo, a gente não corre perigo. Sabe assim, presente mesmo na sua. Aí você sente a raiva passando, você sente o medo passando, mas você não se move do seu lugar. Eu sinto que aí é o ponto de equalização, sabe? Mas se a gente realmente não está presente, começa a ficar assim desafiador mesmo, porque daí as coisas começam a entrar e a gente não sabe lidar. É um estudo mesmo. A gente tem que buscar pela presença. Essa é a busca. Porque na presença você tá com a tocha. Aqui em Goiânia tem um prédio, é muito interessante, né? Eles construíram na época que começou a crescer Goiânia, eles construíram um prédio que tem uns estacionamentos e andares para poder aliviar os carros na rua. E aconteceram umas tragédias no oitavo andar desse estacionamento. Umas tragédias mesmo, tipo pessoas pularem, o carro cair, coisas assim que começaram a ficar. E aí fiquei sabendo esses dias, chegou para mim essa história, que eles trancaram o oitavo andar com corrente e tiraram o número 8 do elevador. Então tem o 7 e vai pro 9. Tiraram até uma foto assim do elevador. Eu achei tão. Aí eu comecei a pensar nas minhas viagens aqui, né? Eu falei, rapaz, deve ter um povo ali que deve estar sofrendo. Eu comecei a pensar, né? Sim. E aí eu falei, como será ir até lá, né? Como será que seria? Comecei a entrar, né? E aí eu falei, e aí eu comecei a entrar, eu comecei a ficar com medo. Aí eu comecei a voltar. Entende? Esse mundo tem dessas coisas, mas basta um raio de luz para iluminar toda a escuridão. Quem é esse raio de luz? Dizem que um só raio de luz às vezes ilumina a escuridão de uma caverna milenar. O que é esse raio de luz, né? O que é esse raio de luz? A gente fica às vezes achando que a gente vai se iluminar vendo formas geométricas, luzes descendo do astral e coisas que acontecem esotericamente. Ó, pessoal, assim, vamos botar o pé no chão, né? É a sua presença e a sua coragem de aceitar a vida como ela é naquele momento sem brigar com ela. Aí nós estamos começando a falar realmente de você começar a acender sua tocha, sabe? Eu fiquei meio encafifado com isso. Falei, mas ninguém nunca vai lá? Vamos deixar aquele povo lá, tudo sofrendo, querendo se vingar, querendo não sei o quê, né? Fiquei encafifado com isso, né? Mas daí eu falei, bom, eu também não sou o Salvador, né? Tem aí os Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, tem aí o pessoal aí que faz esse trabalho. Mas eu fiquei com essa história no meu coração, pelo menos, né? Eu sinto que é uma parte interna que já está começando a compreender um pouco melhor o propósito da vida, sabe? Eu conto tudo isso para te inspirar também. Eu não falo para você assim, para você ir lá no oitavo andar, agora eu sou o raio de luz, nada disso. Não faça isso, porque a gente precisa ter consciência de onde estamos. Mas eu digo isso para você se inspirar na direção
de qual é o propósito da sua vida. De verdade, minha gente, o propósito da sua vida não é ficar se fazendo de coitado na sua casa, dizendo que você não ganha dinheiro, que você. Olha, isso aí você está ainda só girando em torno do seu umbigo ainda. O propósito da sua vida é muito além disso. Aí você tudo bem, você cria um trabalho, cria uma forma. Aí você vai, cria. Se você gosta de trabalhar com pessoas, você vira terapeuta. Se você gosta de trabalhar com saúde, você vira um médico. Se você gosta de trabalhar com tecnologia, você cria soluções para a sociedade. Mas tá muito longe de ficar se fazendo de coitada aí na sua casa, tá? Esse é um impostor, uma impostora que tá dominando sua casa. E quem que tava lá reclamando das pessoas no aeroporto? Uma vítima, um coitado. Ai, coitado dele. Tá tudo invadindo ele, o corpo dele. Coitado. Como se ele fosse lá essa beleza, né? Como se ele não tivesse raiva também, não soltasse pum, né? Não tivesse medo. E o que que é, e o que que ele acha que as pessoas fazem com a raiva dele, né? O medo dele. Tá soltando tudo aí também, os miasmas aí para todo mundo sentir, né? Estão tudo na panela de pressão, gente. Tá todo mundo igual. A verdade é essa. Só que tem uns que estão se conscientizando e outros que estão perdidos, né? Aí a Ju, para a gente fechar, então. Só porque da outra vez, no outro encontro, também me deu vontade de falar sobre isso, que quando o Joe Dispenza está contando dessa história dele, de reconstruir a coluna e tudo, ele fala em alguns trechos, né, sobre esses que ele não estava acreditando, que ele falou, nossa, o que que eu vou fazer agora? Olha onde eu entrei, não vou conseguir. E que ele chamou muitos amigos para estar com ele, para poder falar sobre essas coisas, e que foi realmente um acordo que ele fez com a vida, que se ele conseguisse através dessa forma, né, Experiência. nessa experiência, se ele conseguisse, né, voltar a andar, enfim, reconstruir a coluna, ele ia se dedicar realmente a esse estudo, né? Então, eu imagino como foi essa experiência, né? Eu nem posso imaginar, mas claro que muitas coisas atravessaram, né? É isso. Estamos falando aqui da humanidade nossa, né? Porque a gente lê um livro, às vezes fica tudo muito. E ele não chegou aonde ele está, porque, por exemplo, estamos aqui no Brasil estudando um livro dele, e isso é um alcance, né? Muito profundo. Ele não chegou onde ele está vendo formas geométricas de luz, né? Ele chegou onde ele está porque ele foi para dentro dele, né? Encarou, ficou presente nos medos, nas inseguranças, sem correr delas. E em outros vídeos também dele, ele fala muito sobre quando ele perde, como essa experiência que você trouxe, né, do aeroporto, que quando ele percebe que ele está nesse lugar, que ele ainda fica nesse lugar também, né? Que ele se retira, faz meditação para ele poder agir de outro lugar, né? Que ele também está nesse estudo mesmo fino, né? É isso, é isso. É isso, o Ubuntu, né, Patrícia? Sou o que sou porque nós somos. É isso. Devagar a gente vai entendendo esse conceito de somos um, que também é muito esotérico, né? Ninguém explica nada, né? Ah, somos um. Ah, beleza, somos um, mas eu que tenho que pagar minha conta, ninguém vai pagar para mim, né? Eu que estou aqui aguentando todas essas coisas aqui em casa, quem que vai aguentar aqui comigo? A verdade é que tá todo mundo aguentando tudo, né? A verdade é que enquanto tiver uma pessoa passando necessidade nessa vida, a gente não vai ver prosperidade verdadeira, né?
E é isso, é o que é. Você pode até conseguir aí um alívio, um conforto na sua vida material, no seu microcosmos por causa dos seus avanços, mas você não vai deixar de sentir a escassez. Não vai deixar de sentir, certo? Então vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar hoje? Ok. Obrigado, pessoal. Beijos. Boa semana para vocês, tá?